Existe um momento na vida em que a pessoa para por alguns segundos, olha ao redor e sente uma estranha sensação de que está vivendo no piloto automático, como se os dias estivessem passando rápido demais, as decisões estivessem sendo tomadas sem muita consciência e os pensamentos se repetissem em ciclos quase idênticos, dia após dia, ano após ano, sem que nada realmente mude. É uma sensação silenciosa, difícil de explicar, mas extremamente presente para quem começa a observar a própria vida com um pouco mais de atenção. Não é tristeza, não é exatamente frustração, mas sim uma percepção incômoda de que talvez a vida esteja sendo conduzida por forças invisíveis que nunca foram questionadas de verdade. Essa percepção costuma surgir em momentos de silêncio, quando a correria do dia diminui e a mente começa a se perguntar por que certas coisas sempre acontecem do mesmo jeito, porque os mesmos medos aparecem nas mesmas situações, porque os mesmos pensamentos limitantes retornam com tanta frequência, como se existisse um roteiro invisível sendo seguido automaticamente. E o mais perturbador é perceber que esse roteiro nunca foi escrito de forma consciente. Ele simplesmente foi sendo construído ao longo do tempo, por influências externas, experiências passadas, opiniões alheias e hábitos mentais que foram aceitos sem resistência. Poucas pessoas percebem que a mente humana, quando não é treinada para pensar de forma independente, tende a entrar em um estado de repetição constante, onde as crenças são herdadas, os medos são absorvidos e as decisões são tomadas com base em padrões que nunca foram realmente analisados. A pessoa acredita que está escolhendo, quando na verdade está apenas reagindo. Acredita que está pensando, quando na verdade está apenas repetindo pensamentos que aprendeu a aceitar como verdade absoluta. E é exatamente aqui que começa uma das maiores armadilhas psicológicas da vida: a ilusão de consciência. A pessoa acredita que está totalmente no controle, que sabe o que quer, que entende a própria realidade, mas raramente para questionar de onde vieram essas certezas. Raramente se pergunta se as próprias limitações foram realmente escolhidas ou simplesmente adotadas ao longo do tempo. Esse estado mental é confortável, porque não exige esforço. Não exige reflexão profunda. Não exige questionamentos desconfortáveis. Ele permite que a pessoa viva no automático, seguindo padrões previsíveis, aceitando resultados medianos e justificando a própria estagnação com explicações que parecem lógicas, mas que na verdade são apenas defesas inconscientes para evitar mudanças. O problema é que, quanto mais tempo alguém vive nesse estado, mais difícil se torna perceber que está nele. A repetição constante transforma o estranho em normal. O limitado passa a parecer seguro. O medo passa a parecer prudência. E a ausência de crescimento passa a ser vista como estabilidade. Em algum momento, no entanto, surge uma dúvida silenciosa que começa a quebrar essa normalidade. Uma pergunta simples, mas extremamente poderosa: será que eu estou realmente vivendo da forma que escolhi, ou apenas seguindo um padrão que nunca questionei? Essa pergunta é o primeiro sinal de que a mente está começando a despertar, porque ela abre espaço para uma observação que antes não existia. A pessoa começa a notar que muitos dos seus medos não fazem tanto sentido quanto pareciam, que muitos dos seus limites nunca foram realmente testados e que grande parte da sua vida pode ter sido conduzida por hábitos mentais invisíveis que operam silenciosamente desde muito cedo. E quando essa percepção começa a ganhar força, algo muda internamente. A pessoa passa a observar os próprios pensamentos com mais atenção, começa a perceber padrões repetidos, reações automáticas, crenças antigas que nunca foram questionadas. Ela começa a perceber que talvez o maior obstáculo da sua vida nunca tenha sido externo, mas interno. Essa descoberta é desconfortável, porque obriga a mente a encarar a própria responsabilidade. Não é mais possível culpar apenas as circunstâncias, o passado, as pessoas ou a falta de oportunidades. Surge a consciência de que talvez o verdadeiro bloqueio esteja na forma como a mente foi condicionada a enxergar a realidade. E é nesse ponto que a transformação começa a se tornar possível, porque ninguém pode mudar aquilo que não consegue enxergar. Mas no momento em que os padrões se tornam visíveis, eles deixam de ser automáticos e passam a ser questionáveis. A partir daqui, a mente já não consegue mais voltar completamente ao estado anterior. A consciência foi despertada. A dúvida foi plantada. E quando a dúvida entra,
a alienação começa a perder força. Quando a pessoa começa a observar a própria mente com mais clareza, ela percebe algo surpreendente. Grande parte dos seus pensamentos não foi criada por ela, mas sim absorvida ao longo do tempo como se fossem verdades absolutas. São ideias sobre sucesso, fracasso, medo, segurança, limites e possibilidades que foram aceitas sem análise, apenas porque sempre estiveram presentes desde a infância, reforçadas pelo ambiente, pela sociedade e pelas experiências acumuladas. Essa constatação é poderosa, porque revela que muitos dos bloqueios que pareciam fazer parte da personalidade são, na verdade, apenas padrões mentais repetidos com tanta frequência que se tornaram familiares. E tudo o que é familiar tende a ser aceito sem questionamento, mesmo que esteja limitando completamente o potencial de crescimento. A mente humana possui uma tendência natural a buscar conforto, e o conforto muitas vezes está na repetição. Pensar da mesma forma, agir da mesma forma e reagir da mesma forma cria uma sensação de segurança, mesmo que essa segurança esteja mantendo a pessoa presa em uma vida que não a satisfaz plenamente. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas permanece durante toda a vida, presas em padrões mentais que nunca foram analisados, vivendo de forma previsível, reagindo às circunstâncias em vez de criá-las, acreditando que estão sendo realistas quando, na verdade, estão sendo condicionadas por medos antigos que nunca foram enfrentados conscientemente. Mas quando alguém começa a perceber esse funcionamento interno, algo extraordinário acontece. A pessoa passa a enxergar os próprios pensamentos como algo que pode ser observado, analisado e até mesmo modificado. Ela deixa de ser refém da própria mente e começa a assumir uma posição de controle sobre aquilo que pensa. E essa mudança é profundamente libertadora, porque revela que a verdadeira prisão nunca foi física, social ou financeira. A verdadeira prisão sempre esteve na forma automática de pensar, nos padrões repetidos que nunca foram questionados e nos medos que foram aceitos como parte inevitável da vida. A partir desse momento, a pessoa começa a entender que pensar de forma independente é um ato de liberdade. Questionar as próprias crenças é um ato de coragem. Observar os próprios medos é o primeiro passo para enfraquecê-los. Ela percebe que não precisa aceitar pensamentos limitantes apenas porque sempre conviveu com eles. Não precisa manter crenças antigas apenas porque parecem familiares. Não precisa viver reagindo ao mundo quando pode começar a agir de forma consciente e intencional. Essa tomada de consciência muda completamente a forma como a realidade é percebida, porque a pessoa deixa de enxergar obstáculos como barreiras fixas e passa a enxergá-los como desafios que podem ser enfrentados com uma nova mentalidade. E talvez a maior descoberta de todas seja perceber que, no momento em que a mente deixa de funcionar no automático e passa a operar de forma consciente, a vida começa a responder de maneira diferente. As decisões se tornam mais claras, as atitudes mais firmes e os resultados começam a refletir essa nova forma de pensar. Porque quem aprende a controlar a própria mente não apenas muda a forma como vê o mundo, mas também muda a forma como o mundo passa a responder a ela. E é exatamente aqui que começa a verdadeira libertação. No instante em que a pessoa entende que sempre teve o poder de escolher os próprios pensamentos, mas nunca tinha percebido isso até agora. Depois que a pessoa começa a perceber que os próprios pensamentos podem ser observados, questionados e modificados, surge uma fase extremamente delicada e decisiva. O confronto silencioso entre o velho padrão mental e a nova consciência que está nascendo. Esse confronto não acontece de forma externa, mas sim dentro da própria mente, como uma disputa constante entre aquilo que sempre foi familiar e aquilo que começa a se revelar como possível. Nesse momento, a pessoa percebe que mudar a forma de pensar não é apenas uma questão de entender racionalmente que precisa mudar. É um processo mais profundo, que envolve resistências internas, hábitos enraizados e uma tendência automática da mente de querer voltar para o conforto dos antigos padrões. A mente, acostumada a repetir os mesmos pensamentos por anos, tenta preservar essa repetição porque ela representa segurança, mesmo que essa segurança esteja ligada à estagnação. E é exatamente aqui que muitos desistem. Porque perceber os próprios padrões é desconfortável, mas tentar quebrá-los é ainda mais difícil. Exige disciplina mental, exige atenção constante, principalmente,
exige coragem para enfrentar pensamentos que parecem fazer parte da própria identidade. A pessoa começa a notar que não está apenas mudando ideias, mas está, na verdade, reconstruindo a forma como enxerga a si mesma e o mundo ao redor. Ela percebe que durante muito tempo confundiu seus pensamentos com quem ela era. Acreditou que seus medos eram parte da sua personalidade, que suas limitações eram características definitivas, que sua forma de reagir às situações era algo imutável. Mas agora, com essa nova consciência, começa a entender que tudo isso eram apenas padrões aprendidos, repetidos tantas vezes que passaram a parecer naturais. Essa percepção é libertadora, mas ao mesmo tempo desafiadora, porque tira da pessoa a desculpa de continuar vivendo no automático. Ela já sabe que pode pensar diferente. Já sabe que pode agir diferente. Já sabe que muitos dos seus limites eram apenas construções mentais. E agora, continuar do mesmo jeito passa a ser uma escolha consciente, não mais uma consequência inconsciente. É nesse ponto que a verdadeira transformação começa a se consolidar. Não quando a pessoa descobre que pode mudar, mas quando ela decide, repetidamente, não voltar para o antigo padrão, mesmo quando ele tenta puxá-la de volta. Cada pensamento questionado, cada reação analisada, cada medo enfrentado representa um pequeno passo na construção de uma nova forma de viver. Com o tempo, a mente começa a se acostumar com esse novo estado de atenção. O que antes era automático passa a ser observado. O que antes era aceito passa a ser analisado. O que antes limitava passa a ser confrontado. E, pouco a pouco, a pessoa percebe que está assumindo um controle que nunca imaginou ser possível. Ela começa a perceber que pensar conscientemente não é cansativo, mas libertador. Que questionar não é perigoso, mas necessário. Que enfrentar os próprios padrões não destrói sua identidade, mas constrói uma versão mais forte, mais lúcida e mais intencional de si mesma. E talvez a maior mudança de todas seja perceber que a liberdade não está nas circunstâncias externas, mas na forma como a mente interpreta essas circunstâncias. Porque quando a mente muda, a realidade muda junto. Não porque o mundo se transforma magicamente, mas porque a forma de enxergá-lo se transforma completamente. Nesse estágio, a pessoa já não é mais a mesma de antes. Ela não reage da mesma forma, não pensa da mesma forma e não aceita mais as antigas limitações como verdades absolutas. Ela entende que a verdadeira força está na capacidade de escolher os próprios pensamentos, mesmo quando isso exige esforço, disciplina e persistência. E é exatamente aqui que nasce uma nova forma de viver. Uma vida que não é guiada por padrões invisíveis, mas por escolhas conscientes. Uma vida que não é dominada por medos herdados, mas por decisões próprias. Uma vida onde a mente deixa de ser uma prisão silenciosa e passa a ser a maior aliada na construção de uma realidade diferente. Porque no final de tudo, a maior descoberta não é que o mundo pode mudar, mas que a mente sempre teve o poder de mudar primeiro.